Olá, ouvintes e telespectadores. Olha só. Está começando o Pipoca TDC. De volta! De volta. Depois de muito aclamado, o pessoal pediu o retorno e a gente vem aqui para trazer essa experiência unificada, né, Jonas? Na verdade aqui foi uma fusão, né? Uma das melhores fusões aí, que é a fusão do TDC Reage com o Pipoca. Ok. Transformado tudo num guarda-chuva Pipoca TDC, que é o formato aqui do Tá de Clinicagem que a gente faz para comentar um pouco sobre séries. Só foi séries até agora. Séries. E possivelmente no futuro outras coisas, Outras né? séries, né? Alguém inventou livros, né? Filmes. Um dia vai chegar. Mas por enquanto tá séries e tentando relacionar o que a série fala de medicina, o que tem de curiosidade. Um episódio feito pra você ouvir gastando tempo enquanto lava uma louça. Ser mais tranquilo, né, Jonas? Isso, e agora o formato vai ser em áudio e em vídeo, né? Então a gente vai disponibilizar tanto no YouTube, Spotify, pra galera que curte ver com a gente. Pra quem curte só ouvir também, vai dar pra ouvir tranquilamente. Dá pra ver o vídeo tanto no YouTube quanto no Spotify tem a opção de ver o vídeo, né? E no seu agregador de podcasts favorito, né? Aí, ó. Beleza. Vamos lá. E dessa vez, Luca, a gente não veio com House, né, Luca? Não veio. Eu tô triste, mas eu tô feliz porque a gente veio com a segunda temporada do The Pitt. Olha. Né? E essa aí foi aclamado, foi esperado, né? O The Pitt fez um sucesso tremendo ano passado. Sim. Ganhou, acho que foi Emmy, né? Ganhou Emmy de tudo. Que sim, acho que foi. Sim, todos os canais do YouTube que eu acompanho de críticas elogiaram muito The Pitt, ficou sempre nas primeiras séries. Exato. Ganhou Emmy de melhor série, melhor ator, melhor atriz, acho que melhor enredo, um monte de coisa. Top. É disparado a série médica mais realista da história, né? Sim. Bem tranquilamente. A gente fez um especial aqui, revisando toda a primeira temporada, né? Tem no podcast. Aí a gente faz todo um acatado. Só que dessa vez a gente vai fazer uma série aqui. A gente vai acompanhar a segunda temporada, né? Vamos assistir juntos, nós e vocês, a série. Então, qual que é a ideia? Você vai lá, assiste a série na tua casa e depois vem dar play aqui no nosso vídeo, no nosso áudio. Então, o primeiro ponto é esse, né? Alerta de Spoiler alert, né? Beleza. Aqui a recomendação é esse vídeo aqui, a gente vai comentar tanto aspectos de enredo, como o desenvolvimento de personagem e a parte médica do seriado. É legal e é recomendado que para você ter a experiência completa, tanto da série quanto aqui do Pipoca, é que você veja o episódio conforme você for ouvir a nossa resenha aqui, né? Dá pra ouvir o Pipoca, ver e ouvir o Pipoca sem ter visto a série? Dá. Só que você vai perder a graça da série. A gente vai comentar aqui, acontece uma situação no episódio, a gente vai comentar não só o que aconteceu, mas vai repercutir um pouco mais, tenta trazer um pouco de evidência. Você sabia que existe um nicho de pessoas que não assistem aos filmes e apenas vê os vídeos comentando os filmes? Eu tô ligado. Porque tá integrado naquela fofoquinha ali do Eu sou desses, café, tá? né? Eu sou desses. Vi muitos filmes assim. Não Exato. assisti, mas... Por exemplo, assim, resumo. a série não dá pra só ouvir, mas o Pipoca vai dar pra pessoa só ouvir a gente falando bobagem aqui, né? Então, às vezes tem, às vezes é possível. Sem mais delongas, vamos soltar a vinheta? E a série volta, né, agora com mais um plantãozinho, que tem tudo pra ser um plantão tranquilo, não é mesmo? Eu acho que assim, Lucas, só antes da gente falar isso, só pra... Às vezes você caiu de paraquedas aqui. Pô, o que é The Pitt, né? Você veio, sei lá, também outro planeta e chegou aqui. O que é The Pitt? The Pitt é uma série médica que se baseia nos Estados Unidos, acho que é Pittsburgh, né? E a ideia, o formato é uma sala de emergência que a gente vai acompanhar um plantão inteiro, um formato meio 24 horas ali, cada episódio é 1 hora do plantão, sob a ótica dos atores ali, dos principais personagens do pronto-socorro. A gente tem o chefe da emergência, que é o médico Rob. Tem os residentes deles, tem a chefe da enfermagem, todo o desenvolvimento desses personagens. E nesse formato aí, cada episódio é 1 hora do plantão, né? O episódio de hoje é o das 7 horas da manhã até as 8 horas da manhã. Exato, que é ele assumindo o plantão do feriado de 4 de julho. Né? Então, pra contextualizar, né, para quem viu a primeira temporada, esse episódio se passa 10 meses depois da primeira temporada, que terminou ali com aquele acidente de múltiplas vítimas, né? E aí a gente tá vendo, então, esse dia do 4 de julho. Perfeito. Então, Bora. 10 meses depois do pior dia da vida deles. Tá. Até então. Né? Até então. Porque a gente já sabe que o plantão é de 12 e já sabe que tem 15 episódios programados. Então vai acontecer algo no final, né? Algo vai dar. Então vamos lá, o episódio começa como, né? Começa com aquele eu sou ciclista, né? Ele começa ali, e aí
me chama a atenção que ele... Eu não sei, eu fiquei de pesquisar, acabei esquecendo como são as leis nos Estados Unidos para o uso de capacete, né? Tá. Mas me incomodou muito, muito o fato dele não estar de capacete, né? Ele está com o capacete, né? Ele não está usando o capacete ele, na né? garupa É da o moto, Rob, né? É o Rob, que é um dos personagens principais da série, né? O médico-chefe ali. E ele tá sem capacete numa moto, uma coisa assim, uma panorâmica mostrando a ponte e tal. Meio crise dos 50 anos, você achou assim? um pouco. Mas assim, o que eu achei engraçado, assim, Dá pra ó, ver o capacetinho ali Capacetinho, na garupinha dele, né? mas quem tá acompanhando a gente pelo vídeo, dá pra ver que ele tá dando uma olhada numa ambulância, né? No futuro cliente dele. Exato. Ele tá chegando no plantão e tem uma ambulância. Eu queria muito, eu quis pegar essa imagem pra trazer a cena, né? Quando você tá chegando no plantão e já ouve barulho de sirene chegando, você fala assim, putz, sou eu que tô chegando, esse aí vai vir pra mim. Ou ao contrário, você tá de boa. Isso aqui eu quero ver se vocês já fizeram. Tá. Você tá de boa, dirigindo assim, indo pra algum local, e você vê a ambulância passando e você fala assim, ó, não tá com tanta pressa, não deve ser nada demais. Exatamente. Você dá uma julgada pra ver Você assim, julga, pô, você esse aí tá com pressa. Você Esse aí deve estar com uma parada lá dentro, deve estar grave. acontecendo alguma coisa grave. Aí você, essa ambulância tá de boa, deve ser E o que injuriou de esperar? Isso é muito comum. A ambulância tá parada ali no farol. Do nada ela liga a sirene. tem. Não, claramente, vamos sair daqui. Algo tem aí, né? Algo tem aí, né? É. Tá bom. Beleza, então... Um salve pra todo mundo aí. Ele tá chegando né, no do Sam. plantão, né, com a sua motinha e tal. Só que, cara, assim, só pra comentar uma coisa aqui, não chamou a atenção pra vocês o corte, assim, parece que tá num green screen muito esquisito, né, quando ele O chega. próximo, né? Ah, isso aqui é meio doido, né? Assim, que é green screen, beleza, né? Ó a luzinha de estúdio quente, assim como a nossa aqui, né? Apenas um comentário, assim, técnico, mas a gente não vai focar nisso, não. É só que eu quis trazer isso aqui pra saber se vocês, como eu, se incomodaram também nesse comecinho. Cara, não, eu achei curioso. É notório que tem uma mudança aí de produção, né? Da primeira pra segunda temporada, tem pontos assim. Não sei se dá tempo de falar isso ainda, eu mas acho que não. beleza, Não, beleza. porque é uma cena externa, né? E o foco deles são nas cenas internas, dentro do hospital ali. Então, A talvez- impressão que dá é que ele queria fazer a cena dele entrando, só que a parte da porta é um estúdio fechado. Só que, pô, como é que eu vou fazer ele chegando no estúdio fechado? Então eu vou botar uma tela verde e aqui vira ele entrando, né? E o começo é muito igual ao da temporada 1, né? Ele entrando e passando naquele corredorzão lá, cheio de paciente. Aí vai fazendo aquilo que a gente comentou, a triagem com o olhar, né? Vai olhando. Esse PS aí é movimentado. Putz, De manhã, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, loucura. pinado. Geralmente não é assim, né? Ainda mais em feriado. Costuma estar um pouquinho, mas Não, principalmente em feriado. É E verdade. ele fala isso, né? Na passagem com o colega noturno, ele fala, tá ok lá a sala de espera, né? Porque eu não sei, eu não sou americano, obviamente, né? Mas eu imagino que os acidentes relacionados ao 4 de julho devem ter a ver com foguete, estourar bomba, essas coisas todas, e isso deve acontecer mais no final do dia, né? Não, no começo do dia, né? O cara já acorda, já soltando o rojão? Eu acho que não tem nada a ver. Achei que você estava Não, contrariando não, o que eu falei. estou de Concorda. contraponto. Tá, justo. Bom, e aí então vamos seguir aqui para nossa sequência. E aí- Acho que é importante, antes de começar o roteiro, Jonas, sinalizar que a gente não vai passar por todos os casos que acontecem na série, né? Isso. A gente separou os que vale a pena discutir, os que trazem algum tipo de trama. Se algum caso que a gente não que aconteceu nesse primeiro episódio, mas que a gente optou por não falar, repercutir no próximo, a gente traz, né? Não tem problema. Acho que é pra ser uma coisa um pouco mais fluida, né? A gente tá assistindo o episódio com o caderninho aqui na mão, né? Anotando, assim, como se fosse uma passagem de plantão, né? Boa. Então vamos Tava lá. estudando a série ontem. Estudando. Meia-noite. Exato. Vamos lá, então. Primeira situação que a gente queria trazer pra vocês é logo no começo, né? Então o Robbie tá chegando, tá se situando, tá pegando o plantão ali. Sim. E aí ele, cadê os residentes, né? Parece que tem uma situação que ele vai ser substituído, ele vai tirar um período sabático, né? Acho que depois dos traumas dele ali, associados aí ao que aconteceu na primeira temporada. E ele tá procurando a galera e ele chega, parece que, a primeira impressão é que tá ocorrendo uma parada cardiorrespiratória ali, né? Você consegue ver o residente, o R1, ali conduzindo uma parada, uns internos ali fazendo as condutas, olhando o monitor, e depois eles abrem a cena que é um boneco, né? Na verdade, eles estavam numa simulação. Sim. Na verdade. Que o Rob, ele percebe que a médica que vai substituir a gente descobre que ele tá no último dia pré-férias. É a senhora Esse plantão. Baran Al-Hashimi. Isso, a gente já vai mostrar ela aí. Doutora Awashimi. Mas a ideia é que ela vai substituir ele e aí ela já chegou mais cedo, já pegou os residentes, vamos fazer uma simulação rápida aqui.
E ele chega meio assim, caraca, mas nem foi avisado. É o famoso, ela chegou querendo dar um gás. É. Será que é um gás errado? Exato, porque existe esse ponto, né? Mas nesse cenário aí, onde o pessoal tá fazendo a reanimação, rola uma situação de erro, né? Onde eles não percebem que tá rolando uma arritmia, né? Pois é, cara, essa cena me chamou muita atenção. Acho que se a gente puder colocar uma imagem aí na tela, pra quem não tá vendo, a gente tá colocando a imagem aqui do monitor. Passa um pouquinho pra frente, boa. Aqui é uma imagenzinha do monitor, né? Que já começa a cena mostrando esse monitor. E eles acabam ali se enrolando, né? Eles começam a tentar primeiro falar os 5Hs, os 5Ts, né? Então, alguém pode me relembrar o que são os 5Hs e os 5Ts? Só pra gente seguir nosso raciocínio. Os 5Hs, Jonatas, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 causas comuns de parada, hipoxemia e hipovolemia, tá bem? Uhum. Aí os outros 2 Hs vão ser coisas relacionadas ao rim, que é potássio elevado, hipercalemia, e H+, em excesso, que é acidose. Tá. Então, 2 causas comuns, 2 H+, e o estranho do H, que é hipotermia. Uhum. Dos T's, eu também vou juntar 2 mais 1. 2 do coração, que é trombose coronariana e tamponamento cardíaco. 2 do pulmão, que é TEP e tensão no tórax, que é o pneumotórax. E o estranho do T, que são as toxinas, tá? Beleza. Então, professor. Professor. O cara é professor. Professorei. Professor. Caraca. E aí isso é considerado, quando a gente tem um paciente em uma parada cardiorrespiratória, a gente sempre tem que pensar nesses diagnósticos, e é isso que eles começam ali a pensar e falar, etc. Só que parece que eles não veem muito bem o que está sendo visto ali no monitor, né? O que o boneco ali está mostrando para ele, qual é esse ritmo. Na realidade, ali o que eles estão no algoritmo de taque ventricular. Isso. Só que é um ataque ventricular que não está se resolvendo. Sim. E aí, o que eles não percebem é essa morfologia polimórfica, né? E aí é o traçado típico da torção das pontes, né? Eu quero ver você gastar o seu francês. Não quer. Um torsade de pois? Torsade de pois. Ela gastou. Ela gastou também. Ela gastou o torsade de pois. Bem ela ruim gastou o torsade de pois. Então, uma coisa que me incomodou um pouquinho é que a Javad, né, que ela é pintada ali até como uma prodígio na série, né, tem a cobrança com a família, etc. Ela não reconhece esse ritmo, né, nem ela, nem o outro R1 reconhecem esse ritmo, que eu achei um pouco falso, porque é um ritmo que a gente, tanto na faculdade, tanto no ACLS, a gente constantemente é relembrado desse ritmo, né? Que é uma exceção, é aquele asterisco ali das taquicardias ventriculares. Teve essas incongruências também na primeira temporada, né? De que eles fazem diagnósticos brilhantes, às vezes uma coisa um pouquinho mais... simples, abre aspas, né? Simples, não é tão rapidamente evocado ali, mas eu acho que a graça de poder comentar ali também um pouco de um ritmo de parada diferente, que faltou fazer o magnésio, né, que a gente sabe que é o que a gente pode justificar, talvez, é porque ali na hora do nervosismo, mas ali ela tá numa simulação. Será que o nervosismo justifica, né? Porque eles falam coisas assim, na ponta da língua. A gente vai ver um pouquinho falando de toracotomia, umas coisas na ponta da língua de toracotomia numa situação real, né? Quer mais nervosismo que isso? E ali na hora da simulação eles se enroscam em uma coisa simples, né? Porém, ao mesmo tempo, tem o estressor da avaliação, né? Estão me observando exclusivamente com a ideia de me testar, né? Eu acho que isso... Às vezes você já começa a suar, não sei o que, meu Deus, uma prova surpresa, o que é isso aqui, o que tá rolando, né? Pode ser. Uma coisa que é legal de comentar do torsade de pois é que ele é uma TV polimórfica, então existe um padrão, uma regularidade dos QRS, mas que eles mudam o formato, mas ainda assim existe uma regularidade dos QRS. Você vê que não existe uma anarquia total, que nem é na fibrilação ventricular. Né? Apesar de que quando é polimórfico, então não é exatamente igual. Eles têm os mesmos tempos, mas eles mudam de tamanho, fica difícil diferenciar FV. Isso até no ACLS é escrito, na diretriz europeia de parada eles escrevem que pode ser difícil fazer essa diferenciação, tá? Agora, o torsade de pois é um tipo de TV polimórfica. Tem outros. Eu tenho TV polimórfica que não é a torsade de pois, que geralmente pode estar relacionado a infarto, a alguma alteração já de base da pessoa, mas principalmente infarto. O torsade de pois é quando a pessoa tem QT longo, né? Então, geralmente, às vezes, depois de resolver, você calcula o QT da pessoa, tá longo, putz, aquela TV polimórfica era mesmo torsade de pois. E o que vale esse destaque é que no torsade de pois tem efeito o sulfato de magnésio, nas outras não tem, né? Exato. Bom,
depois de terminar essa simulação, acho que a gente já pode seguir para o próximo caso. E aí aqui, talvez uma aposta... Acho que assim, antes do caso, desculpa, Jonas, mostrando aqui a nossa Qual o nome dela substituta, mesmo, né? Cara, o nome dela é Baran al-Hashimi, né? Al-Hashimi. Rola uma coisa assim? É isso, acho que é legal de falar isso. Acho que é legal de falar Um isso. atrito. É assim, ó, eu não fui das recepções a mais calorosa que eu já vi. Não. Quando eu estaria pensando em tirar um período sabático por estresse no trabalho, a primeira coisa que eu faria é recepcionar muito bem o colega que vai assumir um trabalho estressante, né? Exatamente. Ele tá no último dia, é o último dia, é o famoso amanhã é com tudo. A impressão que dá é que ele se estressou com duas coisas. Com o fato dela ter chego, nem ter chegado até ele, se apresentado, já pegou os resenhos, já botou para trabalhar numa simulação e tal. A impressão que dá é que ele não se incomodou, ele se incomodou com isso. E a segunda coisa é que logo em seguida eles já vão para uma situação grave e ela fica dando conduta ao invés de deixar o residente pensar um pouco. Isso também estressa ele. Eu não acho, Luca, que justifica a maneira como ele trata ela. Acho que ele podia ter tratado ela melhor. Eu sinto que vai ser a trama da temporada, vai ser a interação, essa química entre os dois, aí como que eles vão... Uma coisa meio House e Cud, assim, é isso. É aquele negócio assim, o policial velho que tá pra se aposentar com o policial novo que tá chegando, cheio de gana, né? Porque ela fala assim, poxa, eu quero trazer mais simulação, eu quero trazer mais inteligência aqui pro serviço. E ele fica meio ranzinza, mas ao mesmo tempo ela tem razão, né? O serviço ele pode melhorar, ela né? acha ruim que ele chama ali de The Pit, né? Que é tipo, em português seria o buraco. O né? poço. E ela enumera, ela fala que ela já ela tá um pouco alinhada até com a gestora, né? Eu entendo que a pessoa que chega às vezes querendo dar o gás demais muito no começo gera um atrito, porque a galera que tá ali tá meio que adaptada. Bom, né? o certo é você chegar. Se você tá chegando num lugar novo, né, Lucas? Você vai chegar meio. diagnóstico, macio, né? Vai chegar sapatinho. Pô, eu gosto muito desse estilo. Chega macio. Chega pantufa. Chega tranquilo, assim, pô. Até tenho coisa pra melhorar, mas eu vou falar na terceira vez que eu vi aqui. Não vou falar agora. Exato. Tá ligado? Então acho que, mas de fato ele também trata ela de maneira agressiva. E ela traz ela traz até um sistema novo ali pros pacientes, que é... Saber onde é que eles estão esperando, Qual que é o nome? É Passport que ele fala, né? Um passaportezinho ali do paciente, a experiência ali durante o pronto atendimento. Então, ela quer tirar ele da inércia e ele não se permite sair, né? Então acho que esse vai ser a trama, né? Concordo. Bom, dito isso, Bora. E aí eles já estão passando ali, conversando na conversinha, chega um caso grave, né? E esse caso aí é aqui uma das nossas apostas da primeira temporada, a gente comentou, agora cara, não lembro se foi num vídeo, se foi num áudio. Eu falei, a gente falou nos últimos episódios e falou no podcast que o que faltou, que eles não fizeram dos procedimentos 2 de emergência foi uma toracotomia. Sim. O que é bizarro, né? Porque teve um incidente com múltiplas vítimas, né? Tiroteio, não sei o quê. Transfusão de sangue no meio do atendimento. Não ter feito uma toracotomia naquele cenário é loucura, mas aí eles pagam essa dívida no primeiro caso. Cara, eu tive a impressão que assim, é pra chegar falando, olha aqui ao que eu vim, né? Não, eu acho que também é uma coisa assim, ó, deve ter muita gente percebido isso, pô, faltou a toracotomia. Não, então beleza, não tô aqui, é só é uma série de emergência. Então, e trouxe várias coisas polêmicas, trouxe o Reboa, trouxe várias coisas polêmicas. Vamos trazer uma coisa polêmica também. E de cara eles trouxeram a toracotomia. E aí eu separei algumas coisas pra gente falar sobre isso. Primeiro... Então, Pedro, desculpa só te interromper. Só me explica então, né, pra mim, pra galera que tá ouvindo, que a gente sabe que tem muitas pessoas que não são médicos, né, que gostam de ouvir aqui o nosso vídeo, o nosso áudio. O que é toracotomia, né, assim, de forma simples? Tá, a toracotomia, a ideia é você fazer um acesso, né, não é só um furo, que aí é a toracostomia, né, tem um S. Quando não tem o S, não é só um furo, é um acesso maior, que é onde você vai conseguir passar aparelhos, passar sua mão ali diretamente no tórax, né? Exatamente. Tá. E aí a ideia da toracotomia, ela pode ser utilizada como um recurso numa parada principalmente numa parada associado a trauma, né? Eu achei esse mnemônico aí que tá na tela, de conduta na parada associada a trauma, que é o HOT, né? Que aí seria H de 4 T's, né? É loucura, né? Tá muito quente. Tá muito quente, isso. Tá bom. Que é controle, assim, você vai ver que faz sentido, né? Acho que seriam coisas que seriam feitas mesmo sem um mnemônico, mas é legal de passar, que é controle de hemorragia, oxigenação, toracostomia, você colocar dreno de tórax, né, para tentar reverter qualquer hemotórax que esteja fazendo e tentar já resolver essa situação, transfundir o paciente, ultrassom do trauma, para ver se vê um derrame pericárdico, um tamponamento cardíaco nesse sentido, e por último, o que a gente está falando agora, que é a toracotomia, tá? Então esse mnemônico HOT, a gente usa para quem então?
Parada cardíaca associada a trauma. Parada cardíaca associada ao trauma, a gente tem que lembrar do HOT com 4 T's. 4 T's. 4 É o T's, very que é a hot. galera do... É o ATLS, né? Isso. Tá. Aqui uma E aí, imagem a gente trouxe uma esquemática, foto, né? né? Uma imagem esquemática aí da toracotomia que vai fazer esse acesso ali para a pessoa. E é legal porque a toracotomia ela tem 4 objetivos principais, tá? Ela vai ter objetivo, deixa eu pegar minha cola aqui, ó. Ela vai ter aliviar tamponamento cardíaco, então muito trauma causa tamponamento cardíaco, pode ser a causa O parada. tamponamento cardíaco, né? Quando a gente tem um excesso ali de líquido, né, geralmente sangue, né? Ali no pericárdio está comprimindo o coração e impede aí que o coração se encha Perfeito. de sangue, etc. Né? Controlar hemorragia derivados de perfurações dos vasos Sim. principais. Então, se tem algum vaso principal ali do tórax, ele já consegue acessar e clampear na toracotomia. Aorta, veia pulmonar, né? Exato. Ocluir a aorta torácica descendente, que aí todo o sangue que você tiver na reanimação prioriza o coração e o cérebro, tá? Coronário e cérebro. Papo reto, isso aí é doideira, né? É loucura. Assim, para Então, pra pensar que você tá mano, simplesmente assim, ó, do diafragma pra baixo, esqueça. Cara, isso é tão bizarro. Deixa eu falar minha quarta coisa. A quarta coisa é... A quarta coisa é executar a massagem cardíaca de maneira direta. Exato. Tá? Então foram essas 4 coisas que são os motivos de fazer uma toracotomia. 4 indicações de toracotomia, né? Quando Mas a essa da aorta eu achei loucura, né? Cara. Porque qual que é o conceito? Explica aí pra quem tá ouvindo, pra quem tá vendo essa ideia de clampear a torácica e tal. Isso, você campeando a aorta torácica descendente, todo o sangue que você tá jogando pra frente na reanimação cardíaca, Só vai ele vai ou pra coronária, né? Ou para as carótidas. Então você não tem nenhuma perda de sangue que vai pra região abdominal. Isso é dito até que pode ajudar a controlar sangramentos subdiafragmáticos, né? Então quem vai ganhar com isso, principalmente o cérebro, né? E o coração, de uma Isso. forma ou outra. E quem vai perder vai ser outros órgãos, né? Intestino, rim, e perfusão de membro inferior. E né? perde tanto, né? E perde tanto que existe a síndrome do desclampeamento aórtico, que é que se ficar clampeado por mais de 30 minutos, na hora que você desclampear, pode vir uma acidose lática monstruosa. Tava sem sangue em toda aquela região. E aí é tudo, né? Potássio, acidose lática, sei lá. Perfeito. Então, Tá? Péssimo. Existe o problema de clampear e o problema de desclampear, né? Então, E a primeira vez que vocês viram uma dessa, Cara, é loucura, né? É loucura. Porque quando você vê o vídeo, quando eu vi na aula a primeira vez na faculdade, eu já falei, meu, hã? Tá ligado? Sei não. Aí quando você vê ao vivo, é muito cruento. eu fiz faculdade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na UFSM, e lá tem um setor de trauma muito bom, sabe? A gente vê muita coisa de trauma lá. Mas eu não tinha visto uma toracotomia de reanimação, tá? De você, paciente parado, fazer a toracotomia para poder fazer todas as manobras, incluindo a compressão torácica direta. e a série mostra muito bem, né? Mostra. Eu fui ver pela primeira vez aqui em São Paulo, na residência, que a sala de emergência é compartilhada, né? Clínica e cirurgia, não tem sala de emergência separada. Então você vê o paciente cirúrgico sendo manejado pela equipe da cirurgia e a clínica fica lá e meio ver o que pode ajudar, né? Também não... Você não tratando a sua CAD ali no cantinho, Não sua querendo acidose, atrapalhar. Só com o olhinho ali. Opa! Mas é uma situação, assim, é muito beira o bizarrismo, né? Porque é tanto sangue saindo, a sala depois fica catastrófica, cenário Tem de essa guerra. cena no episódio, né? Que Tem. depois ele ia até É que- checar aí, como é que tá a limpeza aí? É porque no episódio também, acho que eles fazem uma toracostomia ali, né? E aí o dreno parece que tá vazando, né? Sim. E aí começa a sangrar bastante também. Mas é um procedimento que sangra muito, imagina, Sangra né? muito, E é feito com pouca esterilização. Quantas mãos tinha ali no episódio? Vocês contaram? não Eu contei. contei pelo menos 6 mãos. É. Tá? E é legal que eles ficam se trombando, né? E uma coisa que eles E mostram... vai agoniando aquele celular tocando toda hora também, né? Da menina, Sim. né, cara? Imagina o estresse e o teu zap tocando ali pra tu ver que é, sei lá, quem? Não sei. Um padeiro. Algumas coisas mais de toracotomia, assim, é um cenário de último recurso, né? Um paciente está para morrer, você está imaginando que manobras cardíacas não vão ser suficientes porque ele está sangrando lá dentro, e aí você está lá fazendo volume, fazendo sangue, fazendo manobra cardíaca, fazendo ressuscitação cardíaca, mas tá sangrando sem parar lá dentro e você não vai conseguir. Então você vai para uma situação de desespero completo, né? E é tão desesperador que a sobrevida de uma manobra é muito baixa. Tem um trabalho do início do milênio, 2005, se eu não me engano, da Unicamp, que mostrou uma porcentagem de sobrevida de 1,5%. Mais de 98% das pessoas que fizeram toracotomia morreram. A revisão de literatura mostra que é melhor quando o paciente ele é reanimado no centro cirúrgico. Então, o paciente que chegou com vida,
conseguiu ser minimamente manejado na sala de emergência, foi pro centro cirúrgico e lá parou, e aí teve que fazer uma toracotomia, parece que o paciente vai um pouco melhor, né? Lá parou, você quer dizer... Não, vírgula. Parou. Ele parou. Ele parou. Foi mal. E a ideia aqui é porque assim, o grande outro pepino é, às vezes você faz o procedimento, o paciente volta, só que aí agora você tem a parte 2, né? Porque tem que achar todos os problemas que aconteceram. E aí, geralmente, isso é centro cirúrgico, cirurgia gigantesca, múltiplas equipes, né? Acho que só para trazer aqui uma diretriz que eu encontrei de 2015, falando especificamente sobre toracotomia no departamento de emergência, na sala de emergência, onde ele traz que o grande benefício está no paciente que parou com uma lesão perfurante do tórax, tá? Esse é o que tem o melhor benefício. Existe muita incerteza em pacientes que parou com lesão e que tem algum sinal ainda de que existe alguma sobrevida ali. Por exemplo, é uma parada em AESP, então o coração ainda tem algum sinal de melhora, alguma coisa assim, uma pupila ainda, alguma coisa reativa. Se ele tem algum sinal de que mesmo parado ainda não é muito tempo de parada, esse é o melhor paciente. Quando não tem isso, quando é tórax não aberto, já começa a diminuir o grau de certeza, e ele recomenda não fazer quando é um trauma fechado, e onde o paciente não tem nenhum sinal de nenhum AESP, nada disso, de que talvez a parada tenha sido há pouco tempo. Tá. Fechou? Beleza. E aí, o que você trouxe aí, Pedro, pra gente? Cara, clamshell. Eles citam isso no episódio, só pra trazer que existe essa toracotomia em clamshell, né? O que seria? Isso aqui é uma ostra? Uma ostra. Ostrão. A ideia é que você vai fazer um corte que vai pegar todo o... Próxima imagem ali, ó. Você vai pegar todo... É uma imagem esquemática, novamente, não é de paciente, tá? Aqui vai pegar todo o tórax do paciente, cortando até o externo dele, para poder acessar os vasos dos dois lados, tá? Tá, bem. E aí, mórbido. falando em acesso a vasos, né? Isso. Nessa hora, Eles vão soltar. eles soltam, porque o que eles veem? Eles abrem ali e veem que tá ocorrendo um sangramento que não tá melhorando com Isso. o clamping, né? Ele já tá tudo aberto, tá tentando clampear e não tá parando de sangrar. E aí o Rob dá essa dica aqui, né? Virem o hilo, que em inglês é muito melhor. Hilo flip. É. Parece o quê, Pedro? Parece uma manobra, né? De skate, né? Hilo flip? Parece uma do manobra the do jogo Hilo flip, Tony né? Hawk, Forte. Ou Cara, aquele skatinho de dedo, lembra? Exato. Tá. E olha a cara que os residentes fazem, né? A hora que ele faz tipo o Hilo a flip, cara né? da galera, tipo, não, na moral que tu vai mandar Não, e a legenda? É como torcer uma mangueira de jardim. Parará a hemorragia. Que a ideia é pegar o pulmão do paciente, cortar o ligamento pulmonar que tá prendendo ele e rotacionar o pulmão, que aí você faz a rotação do hilo e aquilo para de sangrar. Pra quem assim, tá no vídeo, a gente tá mostrando aí uma imagem, né, da anatomia ali dos vasos, né, do hilo pulmonar. E aí a ideia literalmente é cortar a circulação do pulmão que tá com algum vaso comprometido. Você não consegue esse acesso rápido, né? Então a ideia é... Então, a ideia é você pegar o pulmão aqui que você tá vendo na imagem, né? Onde tem ali o azulzinho são as veias, o vermelhinho a artéria e virar, né? Se a toracotomia, só a toracotomia já é um cenário assim de muita dúvida, de qual é o benefício, é uma situação de desespero completo e tudo mais, aqui mal tem trabalho, aqui alguns relatos de caso, sabe? Um negócio bem pouco e a diretriz ela cita que é possível, mas também não faz recomendação. Então, novamente, é um cenário de puro desespero. Então, como sempre, The Pitch sempre ali às margens da exatamente. evidência. O legal é que o risco maior é tu tirar o hilo, né? Aí ferrou de vez. Aí tu tem um mareado de cabo vazando. Porque já tá rompido. Pensa que já tá sangrando, já tá rompido alguma coisa ali. Você vai começar a torcer, será que você já 75% rompido, você vai arrancar tudo agora? E aí ele ainda fala, vai bem devagarzinho. Ele cruza os dedos. É loucura. E vai dar certo, né? Bom, seguindo aí pra falar um pouquinho de trama agora, né? Um pouquinho da história, a gente tem um retorno aqui de dois personagens, né? Eu ia falar muito queridos, mas não sei quão querido o primeiro é. Eu acho que são, pô. Acho que são. Não, tem um vínculo afetivo, né? O Landon, o que vocês acham dele, assim, que ele volta, né? Pra quem não viu, né? Parece que ele é expulso, né? Ele vai pra uma parte de treinamento, né? Porque o Langdon é o personagem que foi encontrado com benzodiazepínico, né? Roubando de paciente. Ele é demitido no meio do plantão, né? Na temporada passada. Expulso, e aí, né? expulso. E aí, depois de 10 meses de rehab, né? De reabilitação. Algum programa lá, né? Ele volta para a residência, volta para o The Pitch no seu primeiro plantão. O Rob pródigo, né? O Rob até fala que ele não queria ter encontrado, né? Porque ainda existe uma rusga ali, né? uma contra-referência muito ruim ainda, né?
E aí, é uma contra-transferência, né? Uma contra-transferência muito ruim ainda. E ele não queria encontrar ele, mas acaba que no último dia de trabalho dele é o primeiro dia do Langdon, que retorna à série, que também retorna junto com a enfermeira, né? Que tinha anunciado que talvez fosse se aposentar. Pô, eu amo essa personagem. Ela é muito top. Ela é muito boa. Não, e o frame que eu peguei foi top, tá? Ela com óculos aviador. Essa composição dela é maravilhosa. Cara, isso é e cinema. ela ainda gospa o chiclete. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Absolutamente mesmo, né? Pô, cara, essa é muito boa. E aí ela já chega botando banca ali, né, tal. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dela mais pra frente. A verdade é que é agora, né? Porque junto dela chega uma newcomer, né? Uma enfermeira que acabou de se formar, né? Tá chegando ali, que é a Emma Nolan, né? E ela chega cheia de cacareco, penduricalho, né? E aí a Dana vai lá e... Não, ó, você pode guardar suas coisas. Ela começa a puxar as coisas do bolso dela, né? As tesouras. É tesoura, é cinto. Ela chegou empolgada mesmo, né? Ela chegou assim, é meu primeiro dia de trabalho, eu tenho que levar tudo que eu preciso. E aí a Dana já falou assim, não, você não vai precisar de tudo isso. A gente vai tomar um café agora. Cara, muito bom. Ela fala bem isso. Não, calma, tira isso aqui, vamos tomar um café pra gente conversar. Eu acho que o arco dessa personagem vai ser algo assim, porque vocês veem que ela chega até de um jeito até meio pueril. A série quer passar a imagem que é uma coisa mais pueril, né? Ela chega com umas trancinhas no cabelo, muito cheia bem de coisinha lá, né? E eu acho que o arco dela vai ser assim, ela vai vivenciar um dia no inferno, né? Tipo assim, o que é... E a decisão final dela vai ser, pô, será que eu quero isso aqui realmente pra minha vida? Ou será que não, né? Será que apenas eu vou pra outras áreas que o enfermeiro pode fazer, né? Eu acho que vai ser esse o arco. Entendi. Vai testar se as pessoas são ruins ou se é o ambiente que tornam elas ruins, né? Exato. Tá bom. Vai testar se Eu o tenho homem minha é o lobo teoria, do né? homem, não é? Beleza. Beleza, loucura completa. O homem é o lobo do homem. Pelo amor de Deus, cara. O que tá acontecendo aqui? Bora pra um caso que acontece? E aí Vamos lá. tem esse caso que é a menina que bateu o queixo, ela tem ali uma lesão abrasiva no queixo. Durante o atendimento começa a aparecer um monte de outros indícios de lesões ali, né? Você já suspeita que o negócio vai por um caminho meio esquisito quando fala assim, não, porque não é o pai que tá aqui, quem tá é a namorada do pai. Aí a namorada já fala assim, mas eu tô começando agora, não conheço, aí você já fica, já sei onde isso vai dar, maus tratos, não é? Pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei, né? E aí ela começa a mostrar, né? Ela mostra algumas lesões, né? Tem uma equimose ali em flanco, eu acho que é em flanco direito, né? No dorso ali, né? No dorso, né? Acho que é mais dorso do que flanco. E toda lesão, aí o interessante é uma criança, né? Mas ela é bem orientada. Então, assim, isso aqui foi quando. No futebol. Foi no futebol. Essa aqui foi no. Mas tá parecendo o racha da residência. No patins. O rachão da residência, você voltava assim. Quantos quebraram o braço, né, lá, né? Um abraço ao Vitor Almeida e essa galera aí. Vixe, é verdade, né? Inclusive, ele foi operado no serviço, tá? Assim, ele foi operado pelos nossos R-iguais. Bom, dito isso, aí fica o que paira, e aí elas fazem até a triagem de uma suspeita de maus tratos ali, de violência infantil, né? Porque a criança tá com uma série de escoriações, geram um receio em relação a isso. E Luca, uma pergunta, né? Você vê que, pra quem até não é médico e tal, pode achar estranho, mas ela pede um exame específico da menina quando ela começa a ver essas cicatrizes, né? Que é o exame de urina, né? Que a ideia aqui, na verdade, é tentar distanciar ela do acompanhante para ter um acesso isolado do paciente e ver se nesse local de confidencialidade. Como é que fala isso? Confidencialidade, um lugar seguro. Difícil, tá? Mas eu acho que teve uma sagacidade também de pensar assim, pô, será que tem algum, sei lá, trauma vesical? Ou talvez ela já tenha pensado em alveolopatia? Não. Eu acho que eu viajei? Eu acho que você viajou, cara. Elas também tomam um susto quando saem. A ideia é que quando vai lá fazer na urina e faz pergunta assim, sem acompanhante, você não se machucou, ninguém bateu em você, acaba que ela urina e sai sangue, né? Sai sangue. Aí a cara delas é de... Eu fiquei pensando assim, eu acho que a série tá querendo confundir a gente, pra gente pensar que é maus tratos, mas na verdade vai ser, sei lá, uma coagulopatia, né? É uma criança que tá muito pacífica, assim, ela tem uma resposta na ponta da língua pra cada um dos cenários e ela acha normal. Então a impressão que dá é que ela já convive com isso há um tempo. Talvez ela é uma hemofílica, algum tipo de... Pode ter um problema da hemostasia primária, né? Uma leucemia nova com plaquetopenia, né? Que ela tá ali cheia de trauma e tá bem plena, claro. Tipo assim, não, eu tô... Ao mesmo tempo, mas esse é o cenário clássico que a gente suspeita, né, de maus tratos. Assim, lesões em diversos estágios de evolução, umas novas, umas já e é uma situação que é muito difícil, assim, de afirmar que é maus tratos, porque gera todo um estresse familiar, você vai envolver serviço social, vai envolver perguntas, às vezes, que pode ficar desconfortável. Então,
você tem que ter algum grau de confiança para já acionar serviço social, mas ao mesmo tempo você não pode perder um diagnóstico que pode salvar a vida de alguém, né? E não é salvar a vida médica, né? Salvar a vida meio de agressão e por aí vai, né? Mas aqui eu acho que é muito bem acertado a forma que a residente ela sugere o que fazer, né? Porque ela chama o Robbie ali pra conversar e a sugestão dela, vamos fazer exames, né? Porque até mesmo se tiver uma coagulopatia ali, no hemograma, no coagulograma ali vai ser detectado, né? Tá. E aí vai ficar um pouco mais tranquilo. Ela poderia fazer raio-x, às vezes de corpo inteiro, né? Pra ver se tem algum tipo de fratura ali relacionada a maus tratos. Aquela ideia de fratura que já consolidou, mostrando que é uma coisa antiga, né? Antiga, né? Então talvez... E tem aquelas questões, né? Que são áreas geralmente que não são expostas, né? Então, não é no rosto, E aí, tem que expor o paciente, examinar completo, né? Eu acho que eu tô apostando que é a coagulopatia, tá? Porque eu acho que a sacada de trazer a namorada do pai não é pra confundir. É pra confundir, porque assim, a namorada do pai, ela não vai ter o hábito de trocar a criança, né? De às vezes ajudar no banho da criança, que os pais poderiam ter, né? Então ela pode justificar, pô, eu não vi isso, né? Eu acho que é isso. Pode ser, eu acho também, eu acho que é por aí o caminho mesmo. No final a gente vai falar nossas apostas relacionadas, né? E a gente... Acho que essa já é uma, né? Acho que essa já é uma. Agora, acho que esse é um caso que a gente vai conseguir elaborar melhor no próximo episódio, né? Sim, anotem aí, pessoal. Aguardemos o desenrolar. Nesse episódio parou na coleta de exames, né? E veio a hematura e a gente tem só essa informação, né? Tá. Bom, vamos seguir então. Avançando o plantão. Avançando o plantão, né? Ainda estão ali na passagem de caso, lembrar que ainda é 7 horas da manhã, ou pelo menos dentro desse horário, né? Chega um cara ali que ele tem uma história que eu não me lembro muito bem, acho que ele tropeçou na roupa suja em casa. Ele fala que tropeçou, né? e caiu. Caiu e machucou o nariz, né? Você pode ver que o bigode dele tá um pouquinho sujo de sangue ainda, a barba e tudo mais. E aí, isso evolui de uma forma um pouco estranha, né, Luca? Esse é aquele tipo de caso de TCE no pronto-socorro. Ele tem um trauma, inicialmente na face, ali na região do nariz, uma abrasão, escoriação. Sim. E chegou e ele tá alerta, vigil, Glasgow 15, orientado. E ele é um cara que ele tá, inclusive, meio impaciente, assim. Ele tá usando o celular, ele já fala, eu tô bem, eu quero ir embora. Não quer ser cobrado de muita coisa, né? Tá. Ele é meio seco ali durante o atendimento, então... Os médicos só querem saber tirar dinheiro de mim, então não pede exame que não precisa. Rola uma dificuldade de empatia ali com a médica que tá atendendo ele. E um né? detalhe importante é que ele tá sozinho, né? Não tem nenhum acompanhante pra falar assim, ele é assim mesmo, ele é grossão assim, né? Então ele tá sozinho lá, ele é médico. Exato. E aqui eles trazem um cenário de emergência, que é muito comum, que é o TCE, a avaliação TCE. Geralmente isso fica a cargo do emergencista, do cirurgião, não tanto do clínico, né? Quando tria ali no pronto-socorro. Mas algumas coisas que são interessantes de ver, né? O que é TCE, Luca? Trauma crânioencefálico. Perfeitamente, obrigado. Coisas que são importantes de ver. Primeiro ponto, mecanismo da queda, né? O que você estava fazendo na hora que caiu e como que foi isso, né? Porque nunca é uma queda, né? Caiu. Amigo, caiu por quê? O que aconteceu? Será que o motivo que ela caiu não é a verdadeira doença e a queda é um sintoma, né? Exatamente, porque aí o ponto perdeu a consciência, caiu, pronto, sincopou, né? Pronto, é outro diagnóstico, não é uma queda que você só vai resolver o sangramento e vida que segue. E ver as questões da queda. Ovo-galinha? Ovo-galinha, né? E aí, essa é a grande dúvida, às vezes, do idoso que chega confuso no pronto-socorro, né? Sim. Caiu porque estava confuso ou caiu e ficou confuso depois? Porque legal que eles pedem até para eles elucidarem as causas de confusão no idoso, né? Isso é bem bacana, hiponatremia, medicamentos e tal, eles falam isso na série e é uma coisa que eu achei bem legal eles terem trazido. E aí aqui essa hora que o clínico é chamado, né? Quando tem essa dúvida, assim, será que sincopou e caiu ou o que aconteceu, né? Tem que recordar. E aí coisas que a gente vai avaliar objetivamente mecanismo. Uma coisa que dá dica também é o seguinte, quem cai pra trás é estranho, né? Geralmente você tropeça e cai pra frente, você vai catando cavaco ali, pum, bate de cara no chão. Caiu de occipital, você não escorregou, muito claro, um piso escorregadio, gelo, alguma coisa assim, você pode ter desmaiado, né? Perdeu a consciência e caiu pra trás. Ou ser empurrado. O que eu gosto também é assim, caiu e machucou a cabeça, porque tipo, reflexo de você pôr a mão na frente é rápido, e né? Parece até que a impressão que eu tive é que ele teve esse reflexo porque ele teve uma fratura ali no punho, né? Ele tem problema bateu o joelho, no antebraço, também, joelho. Né? Essa dica é boa, né? O cara caiu e tá todo estrambelhado e o braço tá normal. Então ele desligou, né? Então talvez o motivo foi uma perda de consciência. Esse é o primeiro ponto. Porque o cara que tá perdendo consciência e caindo, tem que investigar essa parte da síncope. Perfeito. Aí entra no algoritmo de síncope. Segundo ponto o paciente teve perda de consciência transitória depois do trauma crânioencefálico, ou seja, ele teve uma concussão ali. Se ele perdeu a consciência, quanto tempo que foi, como que foi esse período de recuperação. Sim. Isso é muito importante de avaliar. E o terceiro ponto é a amnésia, né? Se o paciente evoluiu
com uma amnésia. Ele não lembra do que aconteceu. Ele até ficou acordado, né? Quem viu ali, testemunha, mas ele não lembra de nada. Ele tem aquele período de amnésia anterógrada. Então, sumarizando pra gente, então, os três coisas que a gente tem que avaliar ali no paciente. Mecanismo da queda, presença de perda da consciência e depois a amnésia. E aí, óbvio que o passo seguinte é exame físico e sintomas relatados depois. Porque aqui, em relação ao mecanismo da queda, a gente está com medo de fratura, tanto de face, crânio, como de trauma e injúria encefálica. E aí aqui, o que você quiser, né? Edema cerebral, sangramento subdural, extradural, subaracnoide, enfim. E aí, o que é bem claro que a gente tem aqui, né? No exame físico é procurar alguns sinais que vão dizer pra gente alarme, que é aqueles sinais de trauma de crânio, né? Que a gente tem. Tipo a fratura de base do crânio, exatamente, né? Tá. Tem a gloriosa, que se a gente não trouxesse isso aqui, a gente não é o TDC, né? Que é aquela famosa série do JAMA, né, que é o exame físico racional, que é buscar ali durante o atendimento do paciente com trauma crânioencefálico quais são os sinais que aumentam ali o valor preditivo, o valor pré-teste dele ali de ele ter alguma lesão cerebral, né? E aí, o frame que é um TCE leve, né? TCE leve. Porque o TCE é moderado e grave, meu amigo, o cara tá com Glasgow reduzido, acabou, né? Você vai fazer mais de crânio e ponto final. O problema é o cara que tem um Glasgow bom. E você fala, será que tem algo lá dentro e eu tô perdendo tempo e não posso mandar ele embora, ou eu posso mandar ele embora tranquilo, né? Exato. Então essa é a grande pergunta que a gente quer responder, né? E aí o que ele fala? Aí é olhar aqueles sinais, né? O sinal do guaxinim, que é aquele equimose perorbital, o sinal de Batten, né? Que é a equimose ali... pós-auricular, né? Pós-auricular. Hemotímpano, então aqui tem a sacadinha de ver ali com o otoscópio o canal auditivo do paciente. Legal. Né? Então, tem um desses também, você vai ter que fazer uma imagem. Se houver suspeita de fratura, ali logo na ectoscopia, o cara com um afundamento de face, calota, qualquer coisa Lefort, assim, né? Uma fratura de Lefort, né? você só vai diagnosticar. 1, 2 né? ou 3. Sim. Tem que ter a imagem. E aí, inclusive tem uma fratura de Lefort na primeira temporada, né? Você lembra que a gente comentou e tudo mais? Que a cirurgiã vê e ela já fala, não, esse é um Lefort é um tal. Lefort 3. Não, Isso de legal. cara. De assim, cara, eu acho que é um residente, né, que dá o diagnóstico. Loucura. E aí um outro ponto, sintomas, né? O que a gente fica com muito medo. Vômito. Tá? Então, quando o paciente começa a vomitar, vômito de repetição é uma parada que aumenta a probabilidade pré-teste de ter algum achado tomográfico. Tu bateu a cabeça, tá até se sentindo bem, mas começa a vomitar. De repente, assim. Já é um sinal pra gente ter... Né? Opa, alerta. Tanto a gente, mas é um sinal que é fácil pros familiares também. Né? Às vezes o cara bateu a cabeça no churrasco ali, mas começa a vomitar. Pô, lembra, pensa em levar esse cara pra um socorro. E mais de um vômito, né? Inclusive, né? 2, 3 vômitos de repetição, a gente fica um pouco mais alarmado. Sim. Perda de consciência e amnésia tem seu valor, mas é menos do que o valor preditivo pré-teste é maior nos pacientes que estão vomitando. Né? Porque ter amnésia ali durante o período até ocorre durante o mecanismo do trauma, mas a apresentação depois, né, do vômito preocupa um pouco a gente. Tá. Pode ser uma concussão leve que fazer a tomo não ia mudar necessariamente nada, exatamente. Né? Então, assim, quando que a gente vai pedir tomo? Glasgow abaixo de 12 é meio que consensual. Né? Tem alguns scores, né? Tem aquele score canadense o critério canadense, né, de trauma crânioencefálico, né, pra gente fazer a tomografia. O que ele vai colocar, né? O paciente que depois de 2 horas depois do trauma ainda tá com Glasgow, que não é 15, então ele ficou sonolento, não recuperou depois do trauma, suspeita de fratura, meio que o que a gente já falou, né? Episódio de vômito, 2 ou mais, idade acima de 65 anos, uma amnésia que persiste depois de 30 minutos do evento e um mecanismo perigoso. E aqui eu gostei da informação do atropelamento. Dos mecanismos de trauma que você pode ter, o atropelamento por veículo é o que está mais associado com o achado de trauma crânioencefálico na tomografia, de ter algum achado tomográfico. Tá, independente do veículo, né? Pode ser uma bicicleta. Não sei se... Até um caminhão ônibus, deve ser pior, né? Tá, imagino que sim. E alguma coisa de base do paciente, né? Então, paciente que tem algum déficit neurológico, teve crise, tem alguma discrasia sanguínea ou teve que voltar numa segunda avaliação, esse cara tem que fazer tomografia, né? É a grande dúvida do pronto atendimento, né? Joguei aqui Canadian
Trauma Score, já é o primeiro link, é esse score que você está mencionando, né? Top. Ele é validado por ele é dos scores, ele parece ser o mais sensível, né? Tá. Todos esses scores são muito sensíveis, talvez não tão específicos. Beleza. Daí a ideia de você ficar juntando os sintomas também, Perfeito. a apresentação para aumentar a sua especificidade, mas nesse cenário aqui, o legal é não deixar passar, né? Acho que faz sentido não deixar passar. E aí pro nosso personagem aqui, né, você vê que ao longo da avaliação dela, ele começa a mudar um pouco de comportamento, né? Tem um momento ali até que eu tive a impressão que ele ficou meio agressivo, né? Quis dar um chute nela quando ela foi avaliar o joelho. Inicialmente ele quer ir embora, né? E aí Sim. ela faz uma maliciazinha que é dar um aperto de mão um pouco mais vigoroso para induzir uma dor ali. Pra ele fazer um raio-x, pra Pra ele convencer fazer um ele a raio-x fazer um de mão, raio-x. né? Porque ele tem uma dor já no punho, né? Que ela reconhece. E ele quer ir embora mesmo com a dor sem fazer o raio-x. Ela fala assim, não, deixa eu apertar. Ela vai apertar a mão pra mostrar pra ele que tá doendo, estranho. que ele tem que fazer, né? E ele precisa checar isso, né? E aí, só que depois ele começa com... aqui é novo, ele esquece que ele tava no leito dele, ele começa a apresentar algum sinal de confusão mental, e aí nessa hora ela vai tentar examinar o joelho dele, ele tem uma reação meio agressiva. Sim, vai dar um chute, né? nela. Exato. Ela já chama o segurança, né? E aí na série aqui, eles até puxando pra gente costurar uma coisa com a outra que a série fala, quando a enfermeira que tá chegando agora, né, vai lá falar com a Dana, ela fala que elas precisam se proteger, né, contra pacientes que podem ser potencialmente agressivos, e aí eles têm um Lembrando acrônimo, que é uma né? trama importante da primeira temporada da Dana, ela sofre que ela uma leva agressão. um soco, né? Ela leva um soco. Então, Existe um motivo pra ela estar no primeiro dia da enfermeira nova, Já avisando, ó, já falando se isso. protege e vamos nos proteger, Perfeito. né? e aí ela usa um acrônimo, né, que é o STAMP, né? STAMP. Que seria selo, né, em português. talvez. Exato. Esse elas mencionam esse acrônimo, né? Ele é um acrônimo que é utilizado em triagem, principalmente por enfermeira, mas serve, na minha opinião, até dando uma lida, para qualquer profissional de saúde identificar, observando o paciente, uma postura agressiva, um risco de agressividade ali, dessa situação potencialmente degringolar ali para um evento de violência, né? O que é o acrônimo, né? Então o STAMP é S de Staring and Eye Contact, que é o contato visual. O que é o paciente que está olhando fixamente para o profissional o tempo todo, ali, seguindo ele com o olho, deixa ele meio constrangido. Pode ser um dos sinais mais presentes ali no momento de um evento de violência, alguma coisa assim, quando você vai olhar em retrospecto. Ou o paciente que evita contato visual de qualquer forma. Tem questões culturais e tudo mais, mas às vezes o cara ele não tá tão bravo, tá tão irritado que ele não tá nem olhando na cara do profissional. Tem o T do tom, né, que é a ideia, né, que o paciente que tá escalonando verbalmente, Tá elevando o tom, né? elevando o tom, tá mudando o conteúdo da fala, o conteúdo tá ficando um pouco mais agressivo, também é um sinal de agressividade. Ansiedade, né, anda para um lado para o outro. Você tá falando isso, eu tô lembrando do paciente da série, né? Não inconscientemente, né, eles devem ter pensado nisso, mas todos os sinaizinhos ele vai tendo, né? Se você for rever agora a cena, você vai vendo que ele tem tudo isso que tu tá falando. O mumbling, que é os murmúrios, né? Que é o cara que às vezes tá falando com ele tá falando, espumando, assim, não sei o quê. E o pacing é do andar, né? Que é o cara que anda para um lado para o outro, ele tá inquieto, ele está no consultório, ele tá ativo. Isso aqui serve tanto para paciente, mas também para familiar, acompanhante, pessoas do serviço. Às vezes o paciente está calmo, mas o familiar está demonstrando sinais de uma possível agitação que pode até levar à agressão. Exato, né? Tem, por exemplo, pediatria, né? O acompanhante e tudo mais. O legal da referência que a gente deixou aqui vai deixar no comentário, aqui no vídeo também, é que eles falam que virtualmente a maioria dos casos, só de observar o paciente já dava para ele cantou a bola, ele já avisou que ele ia ter o evento de violência. Perfeito. Isso é importantíssimo para a gente criar um plano de contingência ali, ter o backup, né, ter o apoio e o descalonamento, né, também. Assim, você perceber que ele está com comportamento agressivo, a ideia não é o confronto, né, é o descalonamento da situação para não evoluir para o confronto. Esse é mais um caso que a gente deve evoluir no próximo episódio, porque por enquanto só parou no fato de que ele começou a dar sinais de confusão mental,
que não parece ser só uma batida no nariz e uma lesão no punho, parece ter algo a mais na cabeça, que ele não recordava direito de como foi a queda, o que aconteceu, aí opa, tem algo a mais. Esse comportamento agressivo talvez tenha uma pista a mais aqui, né? Exatamente. Eu acho que ele vai evoluir para uma tomografia de crânio, e a gente vai ver alguma coisa... Ele vai evoluir para uma TC de crânio. Ele vai evoluir para... O caso vai... vocês entenderam. De repente um sangramentozinho ali, né? Ou não, né? Ou ele não. já estava confuso na hora que caiu, tá abrindo aí uma encefalite. Zoeira, né? Alguma Beleza. coisa vai vir aí, vamos aguardar aí, essa é uma das nossas apostas. Vocês apostam que é o quê? Cara, Apenas uma concussão? Não vai ter muito achado ali na imagem? Não, eu acho que vai ter um achado, né? eu acho que vai ter achado, de repente, um tumor que eu mudou o acho. comportamento. Tem alguma coisa por Eu trás. acho que vai ser ali pelos ares do tumor O também, trauma tá? é só a fumaça, né? É a fumaça. né? Com certeza. Avançando Cortina aqui, e fumaça. Vamos lá. já você separou para mostrar que temos novos alunos, né? Temos novos alunos, né, que assim, vocês acharam eles carismáticos? Zero, Zero, né? zero. Negativo, né? Tem Negativo. tempo de tela Aura pouco. zero, aura zero. Não farmaram aura aí, né, como dizem os jovens, né? Já o que era aluno virou residente, né? Que é o Aham. Whittaker, né? O Whittaker, né? Pelo que eu entendi, a maioria deles virou residente, né? Ou se não todos, né? Todos todos. da primeira temporada agora são residentes. Se apaixonaram pela emergência, né? Exatamente. E aí viraram residentes agora, e agora temos 2 novos alunos, né? Eu ainda não lembro o nome deles. Também não. Mas é uma moça e um moço, né? A gente ainda não sabe o nome dos dois. Mas assim, zero carisma, né? A impressão... Eu não sei, assim, eu tinha a impressão que... Vão desenvolver melhor esses personagens ainda. Isso. Assim, um é meio Lost, né? E a outra tá meio... Eu não sei se ela tá muito... Será que... Muito será que ambientada ali no... Vamos ver. Uma formulazinha da série começar com 2 personagens meio sem carisma e no final eles vão ter o arco ali de redenção, bababá, talvez, hein? Talvez. Mas, Só que um deles, né, Jonas, solta uma frase, né? Que você é aficionado nessa frase. cara, se eu não me engano, nós já falamos isso no TDC pelo menos umas 3 Tá. vezes, né? Mas era aquela famosa, pra quem não é médico, né? Existe uma lenda aqui entre os médicos, plantonistas e tudo mais, é que se alguém diz que o plantão está tranquilo, Ele deixará de estar... automaticamente... Quem não é da ele- equipe da saúde, porque a enfermagem também morre de medo disso aí. Todo mundo que é da área da saúde aí. Inclusive, né, a gente tem aquele famoso estudo que é especial de Natal de uma revista importante científica, que é o BMJ, que fez um estudo que é a febre Q, né? A febre Q, né? Que seria o quê? A ideia é... Eles pegaram um grupo de microbiologistas, né, com patologistas, na verdade, Sim. e avaliaram se eles falassem a palavra quiet, né, tranquilo, né, então, ou falasse que o plantão deles estava tranquilo, ou falasse que o dia é tranquilo, ou usar o tranquilo em outros contextos, se essa palavra, se o uso desta palavra, em quiet em inglês e tranquilo em português, ela poderia acarretar um plantão pior, um plantão Se ela mais... tem esse poder, se né? ela tem esse poder, né, se ela pode piorar Falou o a seu palavra, dia, pô, ferrou o vou plantão, ter que trabalhar você dobrado falou. e tal. E aí, o que eles viram nesse estudo? Que parece que não houve uma correlação. Então, Beleza. teoricamente... No plantão dos microbiologistas. Eu quero ver isso no departamento de emergência, onde Tá. já é consagrado que abrir a boca, pensar que você tá de boa, a coisa vai descambelhar. Mas, enfim, nisso no estudo, porém na série, né, o nosso querido coleguinha, que eu não me lembro o nome, vou pedir perdão pra ele fala isso e na mesma hora, pá, brota paciente lá pra eles, então é uma piadinha, tá? Sim. Isso aí é uma piadinha interna, né, da equipe da saúde. Famosa E agora, piadinha infame. Né? infame. Então, vamos seguir pro próximo. Avançando, um outro caso que chama a atenção é um caso que aconteceu também no primeiro episódio da temporada passada, que é o Louis, que é um paciente etilista, que na ocasião ele estava com uma intoxicação alcoólica, né? Até dosaram o nível sérico de etanol dele, estava elevado. E aí estavam fazendo tratamento, tentando evitar qual é o nome da palavra? Abstinência? Abstinência e tudo mais. Inclusive, quem avalia ele agora, nesse episódio, né, é o Lenton, e justamente tem aquela cena que ele pede desculpa, né, por ter furtado os benzodiazepínicos dele, né, um dos medicamentos que a gente usa no tratamento aí da abstinência, e aí ele pede desculpa, mas o paciente parece que desculpa também, não leva ressentimentos, e ele continua esse atendimento inicial, né? Sim. Só que dessa vez ele tá aqui por uma causa um pouco diferente, né, da primeira temporada. Ele tá aqui porque ele tem uma lesão ali na gengiva, né? E acho que um abscesso, é um abscesso, né? né? Acho que a gente até eles tirou mostram um a print foto aqui do abscessinho. desse abscesso bem ali em feito, região né? gengival, muito bem feito.
E aí, assim, a ideia, ao primeiro momento você pensa, né, pô, um abscesso ali na boca, isso é facilmente resolvido, né? O problema... Rapidão, é facilmente resolvível ao ponto de que esse paciente está na triagem, no qual o Langdon foi enviado para lá, tipo assim, ó, fica com os casos mais simples. Um castiguinho ali, né? Um castiguinho. E aí o Langdon percebe que o abscesso e percebe, né, Jonas, que ele tá com uma frequência respiratória elevada, né? Isso chama a atenção. Aí nessa hora eu pensei, né, o Langdon é dos meus, né? Cara, porque eu morro de medo de infecção odontológica, assim. Porque eu e o Luca, até na residência, a gente já viu alguns casos trágicos, Não, né? a história é a seguinte, o primeiro mês de residência nosso foi um estágio na UTI em que a gente teve aquela famosa série de casos ao par, né? Então veio... Lei de Velpo, né? Velpo. Internou 2 pacientes com mediastinite por infecção de assoalho de mandibular. Então, assim... mandibular, né? E é um quadro gravíssimo, né, Jonas? Então, de uma forma resumida, né, vou trazer um pouquinho sobre desses dados para vocês, mas as infecções odontológicas, né, mas elas podem evoluir para complicações envolvendo ali a região cervical e até mesmo o mediastino, né? Então essas infecções geralmente elas são polibacterianas, costuma ter ali um envolvimento até de 5, 6 tipos de bactérias diferentes, com um predomínio aqui mais das bactérias anaeróbias, né, aquelas que não se utilizam ali do oxigênio. E pode cometer ali toda a superfície ali da cavidade oral. Mas uma das preocupações que a gente tem, né, aqui é a mediastinite necrosante aguda, né? Tá. É uma complicação muito temida. E o que acontece aqui? A infecção, né, ela pode, como se dissecasse, chegasse ali através do espaço retrofaríngeo. E a mortalidade dessas infecções é muito alta, cara. Para mim é 25%, mesmo com tratamento antibiótico. Então, é uma coisa que a gente tem que acender um alerta total, assim, quando a gente está avaliando esse tipo de paciente, né? Como parâmetro dessa mortalidade, é como se fosse uma pneumonia porte 5, né? Exato. A pneumonia mais pior grave. Pneumonia possível. A pior pneumonia possível tem essa mortalidade e a gente está falando disso, né? E aí esse tipo de complicação pode surgir tanto da infecção ali relacionada aos dentes, às amígdalas, a parótida. Então qualquer infecção ali que envolva ali a cavidade oral, né, envolva ali a cabeça e o pescoço podem evoluir para isso. Tem um potencial, né? E aí eu trouxe essa imagem aqui, tá? Para vocês que estão ouvindo, não vai dar para ver, mas para quem está no vídeo, a literatura ela traz um espaço chamado de espaço de perigo, né? Por que é esse espaço de perigo? Ele é como se fosse um corredor vazio que vai direto ali da cavidade, da retrofaringe, diretamente para o mediastino. O mediastino não tem linfonodo, nada que para a infecção então do pescoço para o mediastino. Então, em termos mais simples, é como se o trem da infecção estivesse saindo da estação ali, cavidade oral, e estivesse chegando da estação coração, né? Eu gostei que você simplificou. Simplifiquei. Agora, né? Agora entendi. Eu trouxe para simplificar. E é um espaço retroesofágico, é isso? É atrás do esôfago. É porque é o seguinte, é um espaço que ele fica é como se fosse um sanduíche, ele fosse o recheio de um sanduíche entre duas fáscias. Uma é a face que fica na frente, né? A face é uma camada ali, né, que a gente tem de fibrose, etc, que fica na frente, que é a face alar, e atrás é a face pré-vertebral. Então ele fica ali, esse espaço é um corredorzinho entre os dois, e ele chega ali direto, dá um acesso direto ao mediastino, até perto ali de diafragma, por volta de T11, T12, por aí, né? Tá bem. A gente até deixou aqui no vídeo uma imagem, né, de uma mediastinite, né, da infecção que disseca, então, e é pus por todo o mediastino. Dá pra ver ali na gordura, o pericárdio, né, a gente consegue ver ali também atrás, na seta de baixo, na região posterior também, ali nessa imagem que vocês estão vendo, é pus, tá? Isso não é uma imagem normal que a gente veria ali nessa região, tá? E a mortalidade é alta porque é isso, né? Tem que drenar, antibiótico, muita complicação, pode dar ortite, romper qualquer vaso ali, arritmia, é muito, muito grave mesmo. Outra coisa, se eu falar para um leigo que ele tem uma infecção em volta do coração, ele vai entender que a mortalidade é grave, né? É grave. Então, assim, a mensagem que a gente quer deixar aqui é que essas infecções, elas precisam ser tratadas com muito cuidado, tem que ser observado. Na maioria das vezes, né, quando é uma coisa que está se progredindo ali, é bom ser avaliado por um profissional de saúde, né? Exato. Principalmente se tiver sinais de alarme, taquicardia, febre prolongada, etc. O que eu gosto de infecção cervical, né? Até dor de garganta, né? Os sinais de alarme que a gente pensa é aquela ideia do torcicolo, né? O paciente que está começando a ter dificuldade para virar o pescoço por conta de dor. Trismo, né? O pescoço em tábua, né? Porque não tem linfonodo. Então você palpa, você não acha linfonodo, mas tá tudo endurecido.
E tem aí a gente fala taquicardia, sinal de sepse, óbvio, mas a dispneia, falta de ar, é uma coisa que também dá um medinho, porque pode estar embolizando pro pulmão. Sim. Né? Então, são sinais de alarme, assim, globais, né? Tem a síndrome... não, isso é outra coisa. Eu ia falar de síndrome Lemierre, Mas né? é outra coisa, mas a origem é de cavidade oral também. Tem são várias complicações, né? É, sim. E, bom, além agora, disso... Agora, posso falar um negócio? Ele come bola. Né? Esse é um ponto. O Langdon, ele tá avaliando, ele vê que o paciente tá taquicárdico, ele comenta da falta de ar, e aí o paciente desconversa. Fala assim, eu tenho ficado meio assim. E aí ele deixa passar essa história da infecção. Só me lembra, ele estava taquicárdico ou taquidispneico? Taquicárdico. Ele fala ainda que a taquicardia estava numa frequência de 110. Ah, tá. Porque se fosse dispneia, daria para justificar porque ele está com volume abdominal. Isso. A gente vai falar sobre isso, né? Mas ele estava com volume abdominal elevado, então poderia estar comprimindo ali e atrapalhando a respiração, a ventilação. E esse foi o confundidor dele. Ele vai para esse caminho, né? E quando ele avalia, e a foto, eles trouxeram uma representação muito boa, né? De um abdômen ascítico, né? Dá pra ver aí, tem a hérnia, o umbilical ali protrusa, a circulação colateral, então, muito interessante. Esse paciente Louis, né, ele apresenta um diagnóstico já de base, ele é um paciente que tem cirrose, né, cirrose hepática, e ele tem uma das complicações da cirrose que a gente vê que é a ascite, né, que é o acúmulo de líquido ali dentro da cavidade abdominal. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas o fato é que em algumas situações, principalmente quando há um desconforto, principalmente desconforto respiratório, esse líquido ele precisa ser drenado, que é o procedimento que nós chamamos de paracentese, que é justamente o que ele sugere ali na série, né? O Langdon sugere para ser feito ali pelos residentes. E aí essa paracentese, ela consiste basicamente em você tirar líquido ali. Tem a paracentese diagnóstica, que a gente tira um pouquinho de líquido só para ver o que tem, né? Levar para o laboratório, fazer as análises, ver a albumina, etc. E tem a paracentese, que é a de alívio, quando a gente tira realmente volume, né? E aqui eles vão fazer essa paracentese de alívio. E a paracentese de alívio, ela é um dos procedimentos em que existe o cuidado, porque esse paciente ele sofre o risco maior de desenvolver o que a gente chama de injúria renal aguda, porque qual que é o conceito aqui, né? Você está tirando o volume dele, esse paciente ele pode ficar ter um desbalanço ali, né, hemodinâmico, né, porque está tirando o volume, ele pode ficar hipotenso e tudo mais, isso leva aí a uma injúria renal aguda. E aí, o que a gente pode fazer na prática para evitar que isso aconteça, ou pelo menos para diminuir esses riscos, né? E é o que é feito aqui na série, que é a infusão de albumina. E todo mundo merece albumina nesse contexto aqui? Não, a gente tem uma grande indicação, que é quando a gente faz um procedimento, uma paracentese, que tira mais do que 5 litros do paciente. E a dose vai ser mais ou menos ali entre 6 a 8 gramas por litro de albumina, né? A albumina tem 20, 25%. Aqui na série ele faz, se eu não me engano, 60 gramas de albumina, 25% endovenoso, que pode ser feito durante o procedimento ou depois. E tem uma outra indicação, que às vezes tem em algumas novas diretrizes, né? Que é quando você vai fazer uma paracentese, que você tira qualquer volume, né? Não tem um valor exato de volume, mas é um paciente que já tem ACLF, né? Que é a Acute Chronic Liver Failure, né? Paciente que tem uma doença hepática crônica e aí tá agudizando ela por alguma razão, tá? Então tem essa indicação aí em algumas diretrizes. Tá ficando uma bagunça esse negócio de albumina em cirrose, né? Porque para hepatorrenal o consenso já traz é menos favorável ao uso de albumina, só que aí quando a gente vai para esses contextos de paracentese, eles tendem a ser um pouco mais permissivos, né? A infusão da albumina, e a finalidade é meio que a mesma, né? O desbalanço hemodinâmico, a ideia é igual, né? Tem, o ICA, por exemplo, coloca que é para fazer albumina sempre. Tirou, põe, né? Aí né? Tem referência que já fala assim, não, 5 litros, que é um corte, abre aspas, arbitrário também, como qualquer coisa. Mas o mais importante é esse aí, né? O do paciente com disfunção orgânica, chegou no pronto-socorro, tem a ascite e você vai tirar, não tem essa regra dos 5 que a gente guarda muito, né? Tem que fazer albumina e acabou por conta do risco aí de piorar ou de deflagrar uma lesão renal, né? Então, outras situações que a gente faz albumina na cirrose, só para ficar bem sumarizado para a galera. Então, a primeira é essa, né? Paracentese de grande volume, que a gente comentou agora. A gente tem também a indicação de albumina para pacientes que têm a peritonite bacteriana espontânea, né? Que é basicamente uma infecção ali daquele peritônio, né? Dentro da cavidade, dentro do abdômen dele.
de uma forma bem simples. E a terceira indicação é justamente no paciente, que é uma indicação um pouco mais polêmica, vem sendo aí reavaliada nas últimas diretrizes, que é um paciente que tem uma injúria renal aguda e você está suspeitando que ele possa ter algo que a gente chama de síndrome hepato-renal, né? Que é basicamente uma doença hepática afetando o rim, em resumo. É que antes era mais categórico que tinha albumina, agora pode ser albumina, mas pode ser outros volumes, né? Tem que ver volemia, Exatamente. Virou uma salada. Tem episódio do podcast sobre isso, a gente tem tópico do guia sobre isso. Mas tava melhor. Agora a minha impressão é que tá nebuloso, assim. Tá ficando muito individualizado. Então você tem que aprofundar o estudo, então, né? Tá difícil. Vamos voltar aqui para o nosso caso. Então o Luiz, ele tem 2 problemas aqui que estão sendo avaliados nesse episódio, né? Um nem tanto, mas o outro sim. Ele tá com uma infecção ali no odontológica, né? Que a minha aposta, e aqui entra nas nossas apostas da série, vai desenvolver algo mais grave. E eu suponho, aliás, eu assumo aqui que o Luiz irá falecer, galera. Também acho. Existe uma pista para isso, é que ele cai na mão do... Ele caiu na mão do Whittaker. Quem teve o atendimento do paciente com dor abdominal, que acabou infartando, que acabou morrendo, e ele lidou muito mal com isso. E ele vai ser quem vai fazer a paracentese agora, né? Então a impressão que dá é que ele vai ter a paracentese, vai ficar grave, vão achar que é da paracentese, mas na real a culpa é de uma infecção que foi postergada. Então, quem aposta é mediastinite, tá? Ele fala assim, né? Eu nunca fiz uma paracentese. Aí o Luiz fala, não, pode deixar que eu te guio, né? Porque é muito comum, né? O paciente com cirrose avançada, que fica já saber tudo, paracentese de repetição, ele comparece no pronto atendimento, muitas vezes assim, cada 2, 3 semanas, porque precisa fazer o alívio, né? E às vezes pra gente, não, isso aí é terça-feira, um procedimento que a gente faz sempre. Só que tem riscos, né? Tem o risco de você perfurar ali a artéria epigástrica, o paciente sangrar, ele já pode ter uma coagulopatia por conta da infecção secundária. De inocular. Não, eu não acho zero tosco esse procedimento. Tá, então eu acho que vem aí, viu? Fico bem, pessoal, incomodado. Se você é fã do Luiz, comenta aqui embaixo, né? Manda um... Eu acho que ele faleceu. Manda boas energias, porque ele vai precisar nos próximos episódios. Bom, avançando, né, aqui, acho que a gente já falou dos principais casos que a gente separou aqui pro pessoal, né? Tem alguns casos, assim, menores que é legal de comentar. Primeiro tem uma mulher que chega vomitando, se eu não me engano, né? Uma senhora. Chega um queixo de vômito, né? E aí o pessoal descobre que ela tá fazendo uma ingesta de maconha. Uma ingesta, assim, copiosa, né? De cookie de maconha, se eu não me engano, né? Cookies de maconha, isso. E aí ela faz uma ingesta e nisso... talvez a série indicando uma hiperêmese associada ao uso de maconha, né? Isso é interessante, né? E aí tem dados aí que mostram que como a gente pode melhorar, né, essa sensação de hiperêmese associada à maconha, Pedro? Que é o banho quente. Banho quente? Banho quente pode causar alívio pra isso, né? Pois é, engraçado. A impressão que dá é que a série só quis brincar um pouco, não sei se esse caso vai voltar pro segundo episódio ou não. Da dúvida. E tem aí um outro side aí que eu acho que vai ser o caso do próximo episódio, é uma paciente que a montagem cinematográfica dá a entender que ela é deficiente auditiva, né? E ela... Essa paciente é muito legal, né? Ela tá na sala de espera, estão chamando o nome dela, né? Até ficamos na dúvida se era o nome dela mesmo, mas depois fazendo zoom ali na pulseira. Um processo ali de FBI, tá? assim, na pulseira parece de fato que é o nome dela que está sendo chamado. Sendo que ela não tá vindo porque a acessibilidade de um PS lotado que nem aquele é 0. Então ela não tá sendo chamada, não sabe que é ela que tá sendo ouvida. E teve uma hora que a câmera... Que tá rolando uma confusão lá, né, no tem um cara que tá mal cheiroso, né? Isso. Uma briga. E aí a câmera posiciona nela e nisso o som acaba. Quem não foi checar se tinha dado problema? Pô, eu tava ouvindo no computador aqui, preparando pra gente falar aqui agora, e eu tava tipo assim, mano, o que aconteceu no computador aqui, cara? Tirou o fone, botou Será o fone? que conectou alguma coisa que eu não tô vendo, algum Bluetooth que eu não tô vendo? Não, é pra dar a perspectiva dela de ser surda no pronto-socorro, fazendo confusão, as pessoas andando pra lá e pra cá e ela não consegue ouvir nada. E ela não consegue ouvir o nome, né? Então imagina, isso aí demonstra uma falha no serviço, né? Perfeito. Uma imagem, não ter um número, uma senha, um problema de acessibilidade mesmo, que é inadmissível, né? Não tem um serviço hospitalar, né? Tem uma observaçãozinha que esse paciente, até para atender em ambiente acadêmico, você tem que tomar um certo cuidado. Imagina você discutir um caso na frente dela, conversando, trocando uma ideia lá, e ela não compreende nada do que está sendo falado, né? Isso deve gerar uma angústia desgraçada É engraçado que na pessoa, né? Às vezes
tem serviços, né, em hospitais que existem o pessoal de Libras de plantão. Hoje a gente tem muito aplicativo, né, que ajuda nessa parte de acessibilidade, o atendimento a esses pacientes, mas tem serviços que tem um profissional intérprete de Libras de plantão. Tá bom? E a real é que a gente deveria ter um treinamento Melhor. mínimo, né? Eu concordo, Todo profissional, assim, eu o concordo. básico da comunicação totalmente. por Libras a gente tinha que ter. Não só Afinal, é Libras. uma língua, não é? Universal. Não é uma... Caraca, A língua mano. oficial do Brasil, Brasil, né? não é? Português e Libras, tô maluco? Aí, tá bem legal, eu devia saber. Comenta aí se você sabe dessa informação. Deixa aqui embaixo. Esse foi um caso, eu acho que esse caso vem mais coisa aí nos próximos Vai próximos virar episódios. alguma coisa aí, né? Outra coisa, assim, só pra gente chegar na reta final aqui, trazer algumas tramas que estão acontecendo e que a gente vai ver desenrolar. A Mel, né, que é uma residente que também tinha chego no primeiro ano de residência dela, foi na temporada passada, e ela volta agora e ela tá muito nervosa, ela tá muito desconcentrada, e a gente descobre no meio do episódio que ela tá passando por um processo de erro médico. Isso também deve evoluir agora nos próximos episódios, a gente vai descobrir que erro é esse. E pra finalizar... Só posso fazer um parênteses antes de finalizar? Pessoal, pesquisei aqui, tá? Aí eu achei um artigo do Clube de Libras UFC da Universidade Federal do Ceará, mas é no site do GovBR, que o título do artigo é A Libras não é o segundo idioma oficial do Brasil. Tá bom. Partindo para a próxima. Beleza, então fechou. Quem deixou o comentário apaga, é isso? E aí, pra fechar aqui, gente, o cliffhanger do episódio, o que deixa atenção pro próximo episódio, é que durante o episódio é encontrado um bebê no banheiro e o pessoal tá vendo o que ele tem, porque tava meio febril e estão tentando investigar qual é a causa dessa infecção. O bebê, se eu não me engano, de 2 meses. Eles não têm a precisão, porque não tem documento, não tem nada, mas há aproximadamente 2 meses de idade. E o pessoal tá tentando descobrir por que tá fazendo febre, vai fazer uma bateria de exames. E a nossa Baran Al-Hashimi, quando olha o exame e olha o bebê, fica uma tensão ali. palpável. E aí acaba o episódio. E né? acaba o Então, episódio. Então ela vê ali um hemograma, né? A avaliação ali das células do sangue do bebezinho. Eu não sei se ela tem um trigger com o hemograma, né? Com a criança ali, fica na dúvida. Será que mas... ela já teve uma criança com uma anemia grave? Sabe? Tipo assim, Isso. ela Às vezes um mãe filho, de né? uma criança com anemia grave e agora tem um bebê com anemia grave agora. alguma coisa da construção do personagem, né? mas Que vai ser desenvolvido ainda, né? Mas chama a atenção que os outros, a outra residente Não, que tá tava todo junto, mundo ela tranquilo, viu o né? hemograma e ficou de boa, né? Pois é, tu acha que talvez o hemograma seja normal e ela tá olhando o bebê, alguma coisa na expressão do bebê, alguma coisa que ela agora tá olhando com mais calma, fez ela ter alguma lembrança do passado? Porque se a gente for fazer um paralelo com a primeira temporada, o primeiro episódio acaba com o Rob lembrando do Covid, que é o grande trauma dele, né? Eu acho que é alguma coisa assim, algum A impressão caso que ela dá teve. Que é um grande trauma dela também, que a gente tá vendo... um bebê que degringolou aí, ainda dá pra saber se é vínculo pessoal ou profissional. Ao mesmo tempo, ela já tinha visto esse bebê antes. Então é alguma coisa que acontece ali naquela cena final, seja o hemograma, seja algum aspecto que ela só viu na hora, que Invocou ali aquela desencadeou memória, isso. né? Anotem aí, a chave é o hemograma. Beleza. Cara, essa Qual célula? Qual célula? essa eu vou apostar com você, então, dinheiro, porque eu acho que HB, eu tava ó, ficcionado você acha nesse que é- negócio, velho. Não, O problema é- vamos com o pessoal que tá vendo aqui. O pessoal que tá vendo aqui. O que é mais o hemograma? E se for, qual série? Qual série? Hemácia, plaqueta ou leucócito? Beleza? Aham. Ou se é só o bebê? Eu acho que é o bebê. Eu vou de hemograma leucócito. Eu vou, sabe no que eu vou? Sim, o bebê febril. Eu vou- beleza. eu vou- Que chute arriscado. Nossa. Pra mim, o negócio é a febre, né? A febre Tá. de origem indeterminada no bebê. Né? Tá. Tu não se posicionou. Ele tava com febre? Tava com febre. Por que você acha que eles estão revirando o bebê? Tava com febre. Cara, Agora que eu vou no leucócito. Né? Agora que eu vou no leucócito. eu acho, cara, que... Putz, mas é que parece que é algo do hemograma que ela viu e o Resident não viu, sabe? Foi isso aí. Não sei se é uma... Vem comigo, Pedro. Vem pro lado. Pra mim, a história é background. Background do bebê? Não, é background. Eu vou com o bebê, vou sem hemograma, só o bebê, só pra ir contra o Jonas. Fechou? Não, fechou. Beleza? Deixa aqui o comentário aqui embaixo. Ó, deixa aí as suas apostas, suas teorias, Se né? o Pedro Porque não fosse contra o Jonathan no episódio, Ia tá Pô, estranho. não ia peraí, ter como né? acabar. Vamos se respeitar. Vamos começar 2026 como? deixa aí as suas apostas. Se vocês mandarem alguma coisa legal que a gente não viu e tal, a gente lê ou comenta no próximo episódio. Pode Não, ser? e como a gente vai lançar agora
e vai sair o próximo episódio, já vai gravar, a gente pode reagir aos comentários em algum momento aqui. Putz, é muito bom essa ideia. Então, gente, comenta porque a gente vai reagir, vai ter um setorzinho aqui do a gente fala assim, algum comentário bom a gente deixa pro final e comenta aqui no próximo episódio. Perfeito. Fechou? Bora? Pensado Pessoal, agora. Gostaram do vídeo? Por favor, se você está assistindo pelo vídeo, né, se inscreva no canal. Nosso objetivo é chegar a 100 mil inscritos. Um dia vem aí, né? Fechou. Curte aí, comenta, compartilha, aquela coisa toda. Beleza? Valeu, falou! Falou!